Então vamos lá, galera. A aula de hoje é sobre a calorimetria. Então hoje a gente vai trabalhar com a diferença com o cálculo de calor. Então tem dois tipos de calor. Esse aqui não está muito bom. Vou escrever, não. Deixa eu ver aqui. Tem calor que a gente chama de calor sensível e o calor latente. O calor sensível, Henrique, eu tenho que aprender com você a mexer com esse negócio aqui. Ó. O calor sensível até aprender, né? E o calor latente, até pegar a mãe. O calor sensível é aquele calor que ele muda a temperatura, ele altera a temperatura da substância. Então, quando um corpo recebe calor, ele pode ou esquentar, né, ou mudar de estado. Quando ele esquenta, a gente chama de calor sensível. Quando ele muda de estado, a gente chama de calor latente. Então, por exemplo, você está lá com a água a 20 graus Celsius. Se ela receber calor, ela vai mudar a temperatura dela. Ela só vai mudar de estado quando ela chegar a 100 graus Celsius, né, se for um ATM. Aí ela muda para o vapor. Então, assim, e também tem a parte contrária, né? Porque se o corpo perde calor, ele vai diminuir a temperatura dele ou pode também mudar de estado. O cálculo é diferente. O cálculo do calor sensível é aquela formulazinha clássica que a gente fala que é o Q-macete, né? Delta Q igual a MC delta T. O cálculo do calor latente é Q igual a ML, que os meninos lá do 9º ano gostam de chamar de quimolese. Cada letrinha aqui tem um significado diferente, né? O calor a gente simboliza pela letra Q. O M minúsculo é sempre de massa. O C é o calor específico. E o delta T é a variação de temperatura. O L é um valor tabelado, que é como se fosse o calor específico para a mudança de estado. Então vamos uma por uma. Delta T, você já sabe, pode ser em graus Celsius ou Kelvin. A gente viu a aula passada que, né, quando é variação de temperatura, Celsius e Kelvin é a mesma coisa. A massa, você vai trabalhar na unidade que tiver o calor específico. Mesma coisa para o calor. O calor específico é o que manda aqui nisso tudo. Calor específico é um valor tabelado, que significa se um corpo é fácil ou difícil de ser esquentado, ou de ser esfriado. Então é basicamente assim. Por exemplo, vou usar o da água. A água ela tem 4,18 joules por grama por grau Celsius de calor específico. Então significa que se ela receber 4,18 joules, se 1 grama de água receber 4,18 joules, ela vai esquentar em 1 grau Celsius. Se esse 1 grama de água perder 4,18 joules, ele vai esfriar em 1 grau Celsius, ou 1 Kelvin, né? Porque variação de Celsius e Kelvin é a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, o gelo, isso aqui é para água, né? Água. Se você pegar por o gelo, aí você já tem um calor específico diferente. 2,09 joules por grama por grau Celsius. Então o gelo ele esfria e esquenta de maneira diferente da água. Quando você está com gelo, metade da energia é suficiente para esquentar o gelo da mesma forma. Tanto ou esfriar, né? O vapor também é praticamente a mesma coisa do gelo, mas é diferente da água. Por isso que a gente chama isso o calor de específico, né? Cada substância tem o seu, é por isso que é tabelado, você não precisa decorar isso. Então, por exemplo, se o calor específico for dado em joules, o seu calor total que você vai calcular vai ser em joules também. Se o calor específico tiver em gramas, você vai usar a massa em gramas. Lógico, a gente não vai ter, mas se você fosse estadunidense, você ia poder talvez mexer com a variação de temperatura em Fahrenheit. Então, o calor específico teria que ser em Fahrenheit. Tá? Agora, essa fórmula aqui é um pouquinho diferente, né? O calor é o mesmo, a massa é a mesma, só que aqui você tem um calor
de fusão ou de evaporação, de ebulição, desculpa, de vaporização, de solidificação. Isso aqui é tabelado também, mas é tabelado para cada transição de fase que você tiver. Então, por exemplo, se você está mudando de gelo para água, você tem um L. Se a água está virando vapor, você tem outro L. Tá? Então, por exemplo, ó, o L de fusão da água, ou seja, se você tem gelo e quer transformar isso em água, é 80 calorias por grama. Aqui aparece uma unidade nova, né? Porque, igual eu brinquei com vocês na aula passada, físico gosta de simplificar tudo, né? Para não ficar trabalhando com 4,18 o tempo todo, a gente trabalha com essa equivalência, né? A gente pega 4,18 joules e transforma isso em uma caloria. Então, por exemplo, 80 calorias por grama seria equivalente a 300 e poucos, né? Joules. Então, para ficar mais fácil trabalhar, a gente trabalha com essa caloria. Agora, se a água estiver virando vapor, que é uma coisinha que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, o L de vapor da água já é completamente diferente. Já é 540 calorias por grama. É muito mais fácil fundir o gelo para fazer ele virar água do que fazer a água virar vapor. Para a água virar vapor, você precisa de quase 7 vezes mais energia, né? Agora, vamos supor que você está fazendo o caminho inverso. Você está indo de água para virar gelo. Como eu preciso perder energia, né, para a água solidificar e virar gelo, o L de fusão viraria o L de solidificação, que é só você colocar um sinal de menos aqui no lugar. Então, por exemplo, o L de solidificação da água também é tabelado, não precisa preocupar em decorar não, só vamos entender o sinal. É menos 80 calorias por grama. Então, o L de condensação ou liquefação da água seria menos 540 calorias por grama. Certo? Então, não tem muito segredo, não. Você tem que saber identificar se o corpo está mudando de estado, aí você vai usar o calor latente. Ou se ele está mudando a temperatura dele, ou para mais ou para menos, você usa a fórmula do calor específico. Tranquilo? Alguma dúvida aqui, gente? Confirma aí para mim, por favor. Tranquilo. Tranquilo? Quando, geralmente, pode acontecer de cair uma questão que vai precisar sua voz do está de robô. Peraí, eu acho que meu fone está dando... Alô? Pode ir? Tá tudo normal? Agora voltou, estava com a voz de robô e pode falar. Então, pode acontecer de a gente ter que usar no mesmo exercício o calor sensível e o latente, por exemplo. Pode. Alguma Pode, pessoa está fervendo alguma coisa e depois ela vai passar por mudar de estado e tal. Pode sim. Inclusive, essa é uma das maiores dificuldades dos alunos, sabe? Quando você pega um exercício que envolve tanto calor sensível quanto calor latente, às vezes o aluno esquece um ou outro, aí erra o exercício. Mas pode sim. E aí você tem que usar a noção, né, sua de mudança de estado, para saber se o corpo vai mudar na faixa de temperatura e tal, se ele vai mudar ou não de estado. Certo? Então, assim, pode acontecer sim. Mais alguma dúvida? Não, não era só isso mesmo. Tá, vamos olhar então, vamos passar para os estados da matéria, né? Para a gente tirar algumas dúvidas. Deixa eu ver. A gente geralmente decora, né, os estados da matéria. Eu salvei, tá? Aquele último board, então preocupa não, depois eu mando para vocês. Quais são os estados da matéria que geralmente a gente aprende lá no ensino fundamental? A gente fala em sólido, líquido e qual que é o outro mesmo? Quem lembra aí? Fala aí. Gasoso. Geralmente a gente fala em gasoso, né? Mas alguém sabe qual é o erro aí envolvido nisso?
Abud, Oi. aqui depois tem como você falar de novo que é sólido, líquido e gasoso? Só pra Então, não, repassar. eu vou falar, eu vou um por um Ah, aqui. tá. Mas é só porque, É, geralmente, o pessoal fala eu acho que é sólido, porque, líquido e gasoso, né? Sim. mas eu acho que é porque pra água virar gás é mais difícil, eu acho que ela vira vapor, né? É Uma coisa assim. exatamente isso. Então, é assim. Do sólido, a água, por exemplo, vamos pegar a água como exemplo, que é o mais comum. Do sólido para o líquido, a água vira líquido a 0 graus, né? Do líquido, geralmente tem livro didático que traz falando que é gás, mas o gás, ele está aqui, ó. Existe um estado da matéria antes do gás chamado vapor. Então, por exemplo, a água, ela só vira só vira gás, se não me engano, a 374. Bom de estar no computador é que rapidinho a gente vê, né? Quer ver, ó? Só você procurar a temperatura crítica da água. Quer ver, ó? 374,15 graus Celsius. Então, antes de 374,15 graus Celsius, a água é vapor, ela não é gás. E existe uma diferença básica entre vapor e gás, que o gás, quando você comprime ele, ele não liquefaz de maneira alguma. E o vapor, se você comprimir ele, aumentar a pressão sobre ele, ele liquefaz, ele vira líquido. Então, esses são os estados mais comuns da matéria, né? Sólido, líquido, vapor e gás. Tem outro aqui também que a galera geralmente ignora, que a gente chama plasma? é o plasma. Agora, a gente não pode ignorar ele porque 99% da matéria do universo é plasma. Porque as estrelas estão em formato de plasma. O plasma é um gás mais aquecido. Mas vamos um por um aqui. Por exemplo, sólido. Qual que é a principal característica do sólido? Como é que vocês definiriam um sólido? Quem que se arrisca aí? Imagina que apareceu um ET aqui, ele nunca viu algo sólido na vida. Como é que você fala para ele o que é um estado sólido? Seria algo no qual as matérias, tipo assim, as moléculas estão grudadas, alguma coisa assim? Sim, mas simplifica isso. De maneira bem mais simples. Ninguém? Algo que que tem um volume fixo, um volume Quase isso. imutável? Não é o volume, mas a forma. A Ah, forma é entendi. fixa. Em forma definida? A forma dele é fixa. Então, se qualquer coisa no estado sólido, a forma dele não vai mudar. Se ele tem um formato cilíndrico, ele vai continuar sendo cilíndrico, e assim por diante, né? Agora, por exemplo, no líquido, a forma dele é variável. A forma dele depende do quê? Do recipiente, né? Então, o líquido ele tem a forma do recipiente que contém ele. Se o recipiente é quadrado, o líquido fica quadrado, e assim por diante. Vapor, por exemplo, também tem a forma do recipiente. Mas no vapor, tanto no vapor quanto no gás, isso serve para os dois, né? Então, você pode dizer que eles ocupam todo o volume disponível. Essa é a grande diferença. Então, por exemplo, o líquido não. Se você colocar meio litro de água numa jarra que tem 1 litro, vai ocupar só metade. Agora, se a água estiver no estado de vapor, ela vai ocupar todo o volume disponível, tanto vapor quanto gás. Plasma também, mas plasma a gente quase não tem no dia a dia. Tá? Mas diferenças básicas com relação ao dia a dia, né? Aí, se a gente for olhar microscopicamente, aqui, quem que falou mais antes? Aqui as moléculas estão bem grudadas, né? A gente tem uma alta interação entre as moléculas de um sólido. Elas estão bem grudadinhas, por isso que dá a forma física, a forma fixa, né? As moléculas estão muito grudadas, estão bem próximas umas das outras, e por isso que a forma do sólido é fixa. Já no líquido, a gente tem uma média interação. Porque para passar para líquido, você quebra algumas ligações moleculares, por isso que ele perde essa forma fixa que ele tinha no sólido. No vapor e no gás, né, você tem uma baixa interação
quase nula. Então, aqui, ó, vamos só... Eu quero... Aí, essa... Tá, tô aprendendo ainda a mexer com esse trem, de calma. Aqui você tem uma baixa interação. E aqui você tem nenhuma interação. É por isso que quando você aperta, né, comprime o vapor, ele liquefaz. Porque ainda tem uma certa interação entre as moléculas. Então ele liquefaz. Camille, muta seu microfone que a gente está ouvindo você beber alguma coisa. Liquefaz sob alta pressão. Aqui não. Continua gasoso. Mesmo em alta pressão. Tem altos livros didáticos que trazem esse erro aí. Tá? Se você pegar nos livros didáticos, você vai ver que eles trazem, até naquele gráfico do ponto triplo, que eu vou pegar uma figurinha para mostrar para vocês, tem o gráfico ponto triplo falando de sólido, líquido para vapor, para gás direto, esquece do vapor. E se a gente pensar, né, a água, por exemplo, ó, a água ela só vai virar vapor, só vai virar gás a 374 graus Celsius. Então a gente não tem água no estado de gás na natureza. Não existe essa temperatura aqui, ó, no dia a dia nosso. Então a gente é errado falar que ela passa do líquido para o gás direto. E o plasma ele tem as mesmas características do gás. A única diferença é que ele é um gás ionizado. Quem lembra aí o que é os íons ionizados? O que seria um gás ionizado? Ó, então, já que ninguém quer arriscar, no sólido está tudo muito juntinho, né? Tudo muito preso. Então, se a gente fosse desenhar algo sólido, seria tipo isso aqui, ó. Moléculazinha, moléculazinha. A gente desenha uma molinha fingindo que é uma interação, né? Outra moléculazinha. Aqui. E assim por diante. Então, tá tudo muito grudado. Inclusive, se fosse um objeto 3D, né, lá, um desenho pra caramba, né, lá. Outro, um cubo, por exemplo. Por isso que a forma é fixa, porque a ligação é muito forte. O líquido já não tem essa interação toda. Então, você quebra algumas ligações, outras permanecem. Então, por isso também que ele escorre, né? A característica principal do líquido é que ele escorre e por isso que ele molha uma superfície ou não, né? Depende das forças de adesão e coesão aí que vocês devem estudar na química. Mas você quebra algumas ligações entre as moléculas e vira uma bagunça. Vapor e gás, as moléculas estão praticamente soltas, livres, né? Então, por exemplo, no gás eu tenho as moléculas livres indo de um lugar para outro, e no plasma as moléculas e os elétrons estão livres. Então, enquanto aqui eu tinha um átomo, com os elétrons girando em torno dele e tal, aqui o plasma está ionizado. Ou seja, em vez de eu ter um átomo de hidrogênio, que eu teria aqui no gás, né, que seria o próton e o elétron girando em volta, ó que legal, eles tiraram o meu limite de 40 minutos para ligação. Bacana, acabei de receber uma notificação aqui. Apareceu aqui na tela. Recebeu também? Aham. Ah, bacana. Acho que é por causa do coronavírus. Eu mandei e-mail pedindo lá para eles e eles tiraram. Bacana. Obrigado, Zoom. Caridade. Nossa, tá dando voz de robô no vocês direto. Que saco isso. Deixa eu tentar ligar o meu microfone sem ser pelo Bluetooth, rapidinho. Beleza. Vou pegar o cabinho dele aqui. Alô, estão me escutando? Tô.
Sim, Eu tá. tô. Tá, então beleza, agora ficou melhor. Eu liguei sem ser no Bluetooth, peguei o cabinho aqui, então tá de boa, dá para escutar, né? Então olha só, aqui, enquanto eu tinha o próton e o elétron preso ao próton, girando em torno dele e tal, no gás ionizado, que é o plasma, você tem o próton, por exemplo, no Sol. O Sol é basicamente hidrogênio e hélio, né? E o elétron solto. Então, eu posso ter o próton indo para um lugar e o elétron indo para outro, não necessariamente orbitando o núcleo, né? O Paul Hewitt ele usa o termo que seria uma sopa de elétrons, para dar uma noção do que é o plasma, né? Porque o caldo seriam os prótons, né? E a sopa de letrinhas, tá? E as letrinhas seriam os elétrons, estão boiando no caldo de prótons. Aí você fala assim, mas isso não tem no dia a dia. Tem sim. As lâmpadas fluorescentes, elas tinham plasma, elas não são gás, né? Elas têm gás, mas quando você aplica uma diferença de potencial muito grande, ela vira plasma. Você tem, basicamente, LED não é plasma, né? Mas basicamente eram as lâmpadas fluorescentes que tinham. Tinha TV de plasma antigamente também, que é o mesmo raciocínio. Tá? Tranquilo? Então, O fogo, ele seria qual estado? Então, essa discussão aí, ela é tipo uma discussão filosófica, Fraga, porque fogo, na minha visão, na visão de alguns físicos, o fogo não é matéria, né? O fogo é uma irradiação de energia. Então, ele, por exemplo, não tem massa. Não tem um estado da matéria, né? Tem professor que fala que o fogo é plasma, né? Mas se ele ionizar o ar no qual ele está, aí ele transforma o ar em plasma. Mas o fogo em si, na minha visão, não tem um estado fixo da matéria, não. Fraga? Entendi. Mas isso varia também, né? Por exemplo, a química ela enxerga o vidro como líquido. Você já ouviu essa história? Não. Pois é, eu já vi livros de química falando que o vidro é líquido. Tá? Mas, por exemplo, na física, existem dois tipos de sólido. Sólido cristalino, que é isso que eu desenhei aí em cima, né? E tem um sólido que seria um sólido amorfo. Sólido amorfo, por exemplo, é o vidro, a borracha e tal. O que é um sólido amorfo? Quando você olha ele no microscópio, você não vai ver uma estrutura tipo essa bonitinha. Você vai ver as coisas ligadas em formas completamente aleatórias. Tá? Você não consegue definir uma rede cristalina. Essa rede cristalina é octogonal. Não existe isso. No sólido amorfo é tudo bagunçado. Então, por exemplo, ele tem umas propriedades, tem a propriedade de elasticidade, esse tipo de coisa, mas se você for chamar o vidro de líquido, você vai ter que chamar a borracha de líquido, você vai ter que chamar um tanto de coisa de líquido. Então, tem sólidos que são cristalinos e tem sólidos que são amorfos, na visão da física. Então, depende muito da ciência que você está trabalhando, entendeu? Entendi. Tranquilo, gente? Então, olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês a figurinha que eu queria mostrar. Que era o gráfico. Tá vendo? Estão vendo aí o gráfico? Sim. Então, olha só. Dá pra ver Esse direito. gráfico... Tá dando pra ver, não? Agora melhorou. Mas tá Melhorou? aí. Ô, Abud, Melhor. Oi, diga. aqui, eu posso sair e depois eu volto? Pode, só você entrar no mesmo link. Tá, é por causa que eu tenho que ensinar meu primo um dever, ele acabou de chegar aqui em casa. Tranquilo, pode sim. Amanhã vai ter de novo ou não? Não, eu vou gravar essa Aham. coisa e amanhã eu vou deixar online para vocês, tá? Ah, não, beleza, certinho. Obrigada. Tá, tchau, então. Até mais. Tchau. Olha só, galera. Aqui a gente tem o gráfico clássico, que é o gráfico do ponto triplo, né? Então, sólido, líquido, vapor e gás. Eu custei achar isso aqui porque parece que os livros brasileiros tratam bastante o vapor como se fosse gás mesmo. Mas olha só.
O estado da matéria não depende só da temperatura, como alguns alunos estão acostumados a pensar. Depende também da pressão. Então, vamos pegar uma pressão fixa, igual está aqui. Ó. Nessa pressão, se eu for aumentando a temperatura do corpo, eu consigo sair de um estado sólido para um estado líquido. Aí sim, essa curva seria a curva do ponto de fusão. Se eu for aumentando e tal a pressão, eu consigo passar direto do estado líquido para o estado de gás. Mas eu tenho que ter uma pressão muito alta. Agora, se eu tiver uma pressão mais baixa, olha o que acontece. Eu passo do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado de vapor, depois do estado de vapor para o gás. Só depois que eu passo da temperatura crítica, que cada substância tem a sua, é que eu vou ter um estado gasoso. Se eu tiver numa pressão muito baixa, né, por exemplo, eu não passo nem pelo estado líquido, eu passo direto do estado sólido para o estado de vapor. Então isso acontece muito no universo. Tipo gelo seco? Mas aí o gelo seco é para a nossa temperatura ambiente, né? Gelo seco é CO2, né? CO2 congelado, né? E a gente fala gelo seco. Mas no universo, por exemplo, o estado líquido não é tão comum, porque ou você tem pressões muito baixas, ou você tem temperaturas muito altas. Então, assim, ou a substância ela existe no estado sólido, ou existe no estado de vapor e gás e plasma. Então. Mas se você reduzir muito a pressão, você passa direto do estado sólido, mesmo para a água, direto para o estado de vapor. Sabe aqueles cafés solúveis? Não sei se vocês já tomaram, são horríveis, em que você mistura Sim. com água quente e tal. Para você obter aquele estado do café, você pega uma câmara de descompressão e tira a pressão total lá de dentro e a água ela evapora, ela vira vapor rapidamente, aí sobra só o café. Praga, você não aumenta a temperatura demais para não estragar o café, então você faz essa transição aqui direto. Praga, é uma maneira de obter aquele grão lá, que ninguém deveria tomar, que é horrível. Né? Agora, olha só. Então, o gás... falei do CO2, né? O CO2 ele tem uma temperatura crítica relativamente baixa. É cerca de 32 graus Celsius para o CO2. Então, por exemplo, dependendo da temperatura ambiente, o que sai do cano de descarga de um carro pode ser vapor de CO2 ou pode ser gás de CO2, se estiver passando dessa temperatura. É bacana, né? Agora, tem substância que tem a temperatura crítica muito baixa. Então, quer ver de curiosidade? Vou pegar aqui, temperatura crítica do... Vamos pegar do hidrogênio. É muito baixa. Temperatura crítica do hidrogênio é 20,384 Kelvin. Então, assim, é muito baixo. É muito difícil você obter o hidrogênio no estado de vapor, por exemplo, e quase impossível no estado líquido. Né? Hidrogênio líquido é muito difícil de obter. Entenderam aí o raciocínio? Sim. Sim? Então, olha só. O que é esse ponto triplo? O ponto triplo é uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Né? Então, você tem aqui uma determinada pressão e uma determinada temperatura. Você vai ter, basicamente, os 3 estados da matéria, sólido, líquido e vapor, coexistindo. Então, quer ver? Para a água, qual que é? Você não precisa saber de qual, mas você tem que... ponto triplo da água. O ponto triplo da água ela acontece em 0,01 Celsius, 613 Pascal, que é cerca de 0,6 milésimos de atm. Então, se você tiver aqui quase 0,006 atms para a água e 0,01 Celsius, você vai ter tanto água no estado sólido quanto água no estado líquido e vapor de água. Você faz pequenas variações de pressão e de temperatura, você vai poder observar as 3 mudanças do estado físico. É bacana. Mas é uma coisa que só acontece, né, basicamente no laboratório, para você obter essas 2 temperaturas bonitinhas assim, né?
Muito difícil isso acontecer. Mackenzie. Então, a 3 agora. Analise e lava a sua garrafa térmica com água filtrada, a temperatura de 20 graus Celsius. Coloque, então, na garrafa uma porção de 200 gramas de café, que acabara de coar, a uma temperatura inicial θ0. Considerando a capacidade térmica da garrafa, tá vendo? Então, falou já a capacidade térmica, igual a 100 calorias por grau Celsius, o calor específico sensível do café igual a 1 caloria por grama por grau Celsius, e após algum tempo a temperatura de equilíbrio do sistema garrafa-café ter atingido 60 graus Celsius, pode-se afirmar que o valor de θ0, ou a temperatura inicial, em graus Celsius é. Então, esse exercício aqui, a gente vai usar ele para aprender um método de resolução. Tá? Esse método de resolução ele funciona para tudo quanto é exercício de equilíbrio térmico. Vamos imaginar o seguinte. Vou dar um exemplo aqui com 2 corpos. Se eu tenho um corpo A e um corpo B, e meu sistema é só o corpo A e o corpo B, a maioria dos exercícios é assim, né? O sistema é fechado, a troca de calor vai acontecer só entre os dois. Vamos supor que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Né? Então, o A vai doar calor para o corpo B. Aí não importa da maneira que ele vai doar. Vamos só lembrar, quais são as maneiras de calor mesmo? Quem lembra aí? Tem irradiação? Tem. Esse é o mais comum, né? Irradiação. O que é a irradiação? Quem que pode irradiar? Todo mundo. O corpo quente? Não, mas todo mundo irradia energia. Basta você ter temperatura que você vai perder calor. Se você estiver no meio mais frio que você vai perder calor. Se você estiver num meio mais quente que você ganha calor, né? Mas a irradiação, todo mundo irradia. Todos os corpos irradiam. Qual outro? Isso aí a gente aprende lá no ensino fundamental. Quem lembra aí? Oi? Fala de novo. Condução, boa. Quem que pode conduzir? Todo mundo pode conduzir, mas quem que conduz de maneira eficiente? Sólidos. Os fluidos são péssimos condutores. Quem que são os fluidos? São vapor, gás e plasma. Eles não conduzem bem. Tá? Então, a condução ela é mais eficiente nos sólidos. E para haver condução, precisa de contato direto. Mais fácil em metais? Não entendi. É mais fácil em metais a condução? Essa é uma pergunta bacana. Porque, tipo assim, para conduzir calor, você precisa de elétrons livres. Qual outra coisa que você precisa de elétrons livres para conduzir também? Eletricidade? Eletricidade, exatamente. Então, não é só em metais, não. Quem perguntou foi a Milena. Mas é mais eficiente nos metais, porque o metal é bom condutor elétrico, então ele é bom condutor térmico também. Todo bom condutor térmico é condutor elétrico e vice-versa. Todo mau condutor térmico também é um mau condutor elétrico, e assim por diante. Né? Se for eletricidade, a gente fala em corrente elétrica. Né? Se for em condução térmica, a gente fala de fônons. É um termo esquisito, né? Mas é a condução através do material ou de um material para outro através da condução. Tem uma formulazinha de condução, gente, que ela não é tão comum assim, mas se aparecer, ó, ela é desse jeito. O fluxo de calor é igual à condutividade do material, que é um valor tabelado, a área de contato, a área onde, né, por onde vai passar esse calor, e aqui o comprimento do material. E aqui a variação de temperatura.
Geralmente eu custo ver exercícios que utilizam essa forma. A maioria são exercícios conceituais, que vão mais em cima desse valor aqui, da condutividade do material. Eu sempre conto uma historinha. Quando eu estava formando, fechando o curso lá na UFMG, eu dava aula para os meninos do centro pedagógico, que é o 9º ano lá, né? De 1º a 9º ano. Aí, falando de condutividade e tal, a gente fez um questionáriozinho, que era assim, uma lista de itens, e eles tinham que ordenar esses itens de maneira do mais eficiente para o menos eficiente para manter um corpo gelado. Tinha uma historinha que falava assim: você está indo numa excursão com a escola, você tem um refrigerante que está gelado, você quer deixar ele gelado. Dada a lista abaixo, em quais materiais, né, você ordene do mais eficiente para o menos eficiente, os materiais que deixariam o seu refrigerante gelado por mais tempo. E aí é interessante, a maioria dos alunos associa as coisas, tipo, que você faz blusa de frio, lã, tecido, algodão, essas coisas, acha que o negócio esquenta o material. Então, todos eles colocavam a blusa de lã em último, porque achava que se embrulhasse o refrigerante na blusa de lã, o refrigerante ia esquentar. É interessante isso, né? Muita gente acha que o cobertor, por exemplo, esquenta a gente. O cobertor não esquenta. O cobertor, ele só o quê? Ele tem uma condutividade baixa, então ele impede que seu corpo perca calor para o meio externo. O jornal, papel, né? Tudo isso é um mau condutor térmico. Então ele impede essa perda de calor por condução. Né? Então, é uma coisa que as pessoas às vezes associam, né? A blusa de frio vai me esquentar. Não vai te esquentar. Um exemplo que você pode dar é o seguinte: vamos supor que você está na rua, começa a chover, você molha inteiro, você está todo molhado, frio pra caramba e tal, você chega em casa. Se você tirar a roupa, se secar e embrulhar no cobertor, você vai passar mal, porque seu corpo está frio. Você embrulha no cobertor, você não vai ganhar calor do meio externo. Você vai ter uma hipotermia. Você precisa o quê? Na hora que você chegar em casa, tomar um banho quente. Para você absorver essa energia da água, né, essa energia térmica da água, ficar mais quente que você, e depois você pode embrulhar no cobertor para ficar quentinho, porque ele vai isolar você termicamente do meio externo. Né? Outra coisa que a gente pode mostrar para o aluno são as roupas que a galera usa no deserto. Né? As roupas de quem mora no deserto são grossas. Elas impedem que você ganhe calor do meio externo. Né? Em vez de você ficar lá a 50 graus, que é a temperatura do deserto, você vai ficar a 36,5, que é melhor do que 50. Certo? Então, assim, é uma formulazinha que aparece mais conceitualmente do que de conta. E a outra qual que é? Qual que é a outra maneira de calor aqui que existe? Convecção, né? Convecção. Essa convecção aqui, ela pode acontecer onde? Quem que pode conveccionar calor? Só os fluidos. Porque isso aqui depende de transporte de massa. Então, sólido não vai conveccionar calor nunca. O exemplo mais clássico que tem da convecção é quando você coloca água para esquentar no fogo. Aí o fogo esquenta a panela por condução. E aqui embaixo você vai ter uma água quente. E a água é péssima condutora de calor. Eu falei para vocês antes, o fluido não conduz bem. Então, eu vou ter uma região quente, a temperatura vai aumentar. A gente viu na aula passada que quando a temperatura aumenta, o corpo ele dilata. Essa porção de água aqui ela vai subir. E como ela dilata, lembra que densidade é igual a massa sobre o volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, a tendência dessa porção de água é subir. Lá em cima, a gente tem uma água que é fria em comparação com a água de baixo. A tendência dessa água fria, no momento que a água quente começa a subir, é descer para ocupar o lugar dela. E aí eu vou criando uma corrente de convecção. O interessante é que a convecção ela é sempre de cima para baixo, de baixo para cima.
Então, é de cima para baixo ou de baixo para cima. Por exemplo, aqui eu coloquei a fonte de calor aqui embaixo, né? Estou dando energia para o meu sistema. Qual que é um exemplo que eu vou ter que preocupar de cima para baixo? Aqui é de baixo para cima, né? Onde que eu posso ter uma convecção que começa de cima e vai para baixo? Que todo mundo briga durante a aula, o tempo todo. Tem a turma que quer e tem a turma que não quer. Ah, o ar-condicionado? O ar-condicionado, isso mesmo. O ar-condicionado, por que ele tem que ser colocado em cima da sala? Porque o ar frio que ele sopra, a tendência dele é descer. Aí o ar quente sobe. Se eu coloco o ar-condicionado na parte de baixo da sala, eu não vou criar essa corrente de convecção. Eu só vou ter uma região de ar frio, né, na parte de baixo. Na parte de cima da sala vai continuar quente sempre. No aquecedor, você tem que colocar na parte de baixo, porque ele vai soprar ar quente, o ar quente sobe, o ar frio desce, mesma coisa que acontece aqui. Então, essas três maneiras de calor, né, irradiação, condução e convecção. Bom, olha só. Qual que é o exemplo clássico que a gente tem nos livros didáticos para mostrar como é que você barra essas três maneiras de calor? Quem que lembra? Ah, tá ruim demais esse desenho, peraí. É a garrafinha, não é? A garrafa Garrafinha térmica. térmica, né? Isso mesmo. Como é que a garrafa térmica funciona? Vamos pensar numa garrafa térmica ideal. É aquela garrafa térmica em que você vai ter o interior dela espelhado. Então, que a parte de dentro dela é espelhada para barrar a irradiação, né? Contra a irradiação. No interior da garrafa térmica, o ideal é que você tenha duas paredes, né? E entre essas paredes, o ideal é que você tenha vácuo. Porque o vácuo, ele barra o quê? O vácuo, ele vai barrar a condução. E, né, a condução e a convecção. Aqui dentro, se você colocar um líquido quente, vai ter convecção, não tem problema. Porque a convecção, ela só vai... Por que o vácuo barra a condução? Porque a condução não é de um corpo sólido para o outro. Faz sentido. Né? Não tem como o calor passar de uma parede para outra, né, se dentro dessas paredes, não tem matéria. Né? Mas geralmente não é vácuo, não. Geralmente é isopor, geralmente é ar mesmo o ar. O ar é um péssimo condutor, já ajuda bastante. Tá? Então esse é o exemplo da garrafinha térmica que vai deixar, né, aqui o interior ou quente ou frio. Tá? Mas geralmente não vai ser vácuo, não. Bom, vamos lá para aquele exercício. A gente estava falando dos dois corpos, né? Um corpo A com uma temperatura maior e um corpo B com temperatura menor. Alguns livros trazem a ideia de você falar a temperatura do A maior que a temperatura do B. Alguns livros falam assim, o ΔQ do A vai ser igual ao ΔQ do B. Isso é verdade. Todo o calor que o A forneceu, o B vai absorver. Só que se você fizer desse jeito que está aqui, você vai errar. Porque você tem que lembrar de colocar um sinal de menos no calor cedido. E um sinal de mais, que você não precisa colocar, não vou colocar aqui só para a gente lembrar, no calor recebido. Se você não fizer esse sinaizinho, você vai errar os exercícios. O que eu faço? O meu método de resolução e de outros livros também. Eu prefiro fazer assim, ó, você soma todos os calores, ΔQA mais ΔQB mais até quantos corpos você quiser, ΔQN, igual a zero. Se você faz essa soma aqui, você não precisa pensar nesses sinais. Funciona sempre. Então, por exemplo, nesse exercício que a gente tem
Deixa eu pegar aqui. Nesse exercício que a gente tem, a garrafa térmica, né, o café e a vasilha, você vai ter ΔQ, vamos colocar o café aqui, mais ΔQ da... Como é que chama o trem aqui que a gente falou? Na garrafa mesmo, mais o ΔQ da garrafa. É igual a zero. Você não precisa pensar em quem está quente, quem está frio e tal. Bom, o café você tem a massa dele, o calor específico dele e o ΔT dele. Agora, da garrafa térmica foi dado a capacidade térmica da garrafa e a gente vai descobrir a variação de temperatura da garrafa. Então vamos lá. 200 gramas de café. Eu vou colocar aqui 200. O calor específico do café é 1. O ΔT do café é a temperatura final menos a inicial. A final está aqui, ó, 60 graus Celsius. A inicial é o que eu quero descobrir, que ele mandou a gente chamar de θ0. Mais capacidade térmica da garrafa, que vezes o ΔT, que é a mesma coisa. É igual a zero. Tá vendo? Eu montei uma equaçãozinha simples de resolver, né? E eu vou calcular aqui o Δθ, o θ0 disso tudo. Um macete para vocês aqui, ó, para resolver esse tipo de equação. Como está igualado a zero, eu posso cortar esse zero com esse zero com esse zero. Ô, Abud, por que que a temperatura inicial da água aqui tá falando que é 20? Aí você tá colocando como... Peraí, deixa eu ver. Onde que é 20? Deixa eu reler, Gabriela, que às vezes eu passei batido. Ah, não, tá certo. Então vamos apagar aqui, ó. A garrafa não estava na mesma temperatura, né? Valeu, Gabriela. A garrafa estava a 20. Então só a gente mudar aqui. Vocês entenderam aqui, ó? Obrigado, Gabriela. Que você pode cortar esses dois zeros. É como se eu estivesse dividindo esse termo aqui, o primeiro termo, por 100, o segundo termo por 100 e o terceiro termo por 100. Como o terceiro termo dessa equação é um zero, zero dividido por qualquer termo é zero também. Então, quando você tem uma equação igualada a zero, facilita bastante a sua resolução. Olha só. Vai ficar 2 vezes 1 vezes 60, 120. 2 vezes 1 vezes θ0 menos 2 θ0. Mais, aqui fica 1 vezes 40. Então, mais 40 igual a zero. Então, ficou o quê? 160 positivo é igual a 2 θ0. Então, passo 2 dividindo, θ0 é igual a 80 graus Celsius. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Só tem que tomar cuidado que em alguns exercícios você tem, mesmo tendo dois corpos só, você vai ter 3 calores envolvidos. Acho que foi a Jordânia que perguntou no comecinho da aula, né? Porque, por exemplo, se fosse... Vamos dar vou criar um exemplo aqui, ó, só para a gente ver como é que funcionaria. Imagina que você tem... Pode dar dízimo, eu vou criar agora, olha só. Imagina que você tem um copo, água e gelo dentro do copo. Aí, um termo que se usa muito nos exercícios é falar que a capacidade térmica desse recipiente aqui é desprezível. Ou seja, ele não absorve calor direito, então você pode tirar ele da sua jogada. Vamos pegar o gelo. Vamos fingir que esse gelo tem 10 gramas de massa e ele está numa temperatura inicial
de 0 graus Celsius. E vamos fingir que aqui a gente tem 400 gramas de água e a temperatura inicial da água é de 25 graus Celsius. Coloquei o gelo ali e quero saber qual vai ser a temperatura de equilíbrio desse sistema, fingindo que o gelo só troca calor com a água e vice-versa. Então, esse aqui seria um sistema fechado, não sai calor daqui, nem entra. Tá? É fechado esse sistema aqui. Aí eu tenho que pensar o seguinte. Esse gelo vai começar a absorver calor da água, porque a água está mais quente que ele. Beleza. Depois que esse gelo derreter, ele vai virar água. E aí a água proveniente desse gelo vai absorver calor dessa água que tá aqui, que já existia no copo. Então tem 3 copos, na verdade. Eu tenho a água a 25 graus Celsius. Eu tenho o gelo. E esse gelo, ele vai virar água. Quando ele virar água, qual que vai ser a temperatura dessa água, gente? Quando eu tenho Pode falar. É temperatura de equilíbrio, não é? Entre os dois corpos. Não, olha só. Imagina que nem tivesse essa outra água aqui. Só gelo virando água. Quando o gelo derrete na pressão de 1 atm, ele derrete, qual que é a temperatura da água logo depois que o gelo derreteu todo? 0 graus? 0 graus. Por quê? Aula de química. Vamos lá. Como é que funciona aquele gráficozinho de temperatura em função de calor? Lembra da aula de química aí? Vai aumentando a temperatura, você vai fornecendo calor, vai aumentando a temperatura. Quando eu chego na temperatura de fusão, por exemplo, eu continuo fornecendo calor, mas a temperatura não muda, né? Aí aqui eu teria o estado sólido, aqui eu teria o estado sólido mais líquido, e só depois que o sólido some é que a temperatura volta a subir, né? Estão lembrados disso? Então, se o gelo estava a 0 graus, ele derrete, ele vai virar água a 0 graus. Esse que é o raciocínio. Então, aqui, ó. Aqui eu vou ter um ΔQ para essa água, vou chamar de corpo 1. Aqui 2 e aqui 3. Então, vai ser ΔQ1 mais o ΔQ2, que é desse gelo aqui, mais o ΔQ3, que é da água, igual a 0. Então, você separa, para você não errar, né? É bom fazer uma tabelinha. Bom, aqui de massa, eu tenho 400 gramas. A temperatura inicial dessa água é 25 graus Celsius. E a temperatura final dela é exatamente o que eu quero descobrir, que é a temperatura de equilíbrio. Eu vou chamar de X. Aqui a massa de gelo é 10 gramas. Que vai ser também a massa de água. Quando o gelo derreter, a massa não varia. Aqui eu tenho um L de fusão, que o exercício traria para a gente, que é 80 calorias por grama. E depois que a água que o gelo vira água, ela vai assumir o mesmo calor específico que eu tinha aqui. Mas vai estar numa temperatura inicial de 0 graus Celsius. E a temperatura final é a mesma, que é a temperatura de equilíbrio. Então vamos lá, olha só. Vou pegar MC ΔT para cá, somar. Agora cuidado, ó. Esse calor aqui, para derreter o gelo, ele é latente, não é? Ele é sensível ou latente? É latente. Então, em vez de usar MC ΔT, eu tenho que usar ML. Depois eu somo com calor sensível, que é MC ΔT, igual a 0. Então, ó, agora, equação montada. Aí você só substitui os valores. Então, 400 vezes o calor específico da água, que é 1, vezes temperatura final menos a inicial, mais a massa de gelo, que é 10, vezes o calor latente de fusão,
que é 80. Mais a massa da água que veio do gelo, 10. Vezes o calor sensível, que é 1. Vezes a temperatura final, que é a mesma. O que eu quero é achar isso aqui, ó. Temperatura de equilíbrio. X menos 0 igual a 0. Fechou. Acabou a equação. Ó, como eu tenho 3 termos, eu posso cortar um zero de cada um. Não dá para eu cortar 2, porque aqui só tem um zero. Então, eu posso cortar um daqui e um daqui. E aí agora é só resolver, ó. Vai ficar 40 vezes 1 vezes x, 40x. 40 vezes 1 vezes menos 25. Vou deixar aqui, depois a gente faz a conta. Mais 10 vezes 8, 80. Mais 1 vezes 1 vezes x. X. 1 vezes 1 vezes 0 dá 0 mesmo. Então, 41x menos 40 com 25 dá quanto? 400, né? 400 mais 80 igual a 0. 41x menos 320 igual a 0. 41x é igual a 320. X é igual a 320 sobre 41. Quanto que dá isso? Já que eu estou no Windows, né, que a calculadora é rápida. Deixa eu fazer.